Então, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai para o nosso segundo dia de capacitação. Ontem, só relembrando, a gente falou sobre o plano de contratação anual, nós conversamos também sobre o documento de formalização da demanda e também sobre o estudo técnico preliminar. Hoje, nós vamos iniciar agora a pesquisa de preço, certo? Eu, Ramiro, e a Rafaela. Tudo bom? Então, vamos lá. A pesquisa de preço, ela visa estabelecer um preço de referência para os processos de contratação e aquisições do Estado, né? Ela vai seguir a nossa instrução normativa, a 09/2024, não é mais a 16. E não houve muita mudança nessa nova instrução normativa. Ela compilou algumas informações, depois houveram atualizações na 16, e aí nós juntamos tudo para ficar mais fácil a localização das informações. Tá certo? Ele é aplicável a todos os órgãos e entidades da administração pública estadual. Ele tem o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Também busca especificações claras dessas contratações, desses bens e desses serviços, né? E também tem a competência de cada setor que está envolvido nesse processo de pesquisa de preço. Ela está na instrução normativa 09/2024, no nosso decreto estadual pelo artigo 31 ao 33, o número 47 de 2023, e também no artigo 23 da Lei de Licitações, a número 14.133 de 2021. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, a mesma que eu fiz ontem, e eu vou fazer isso sempre, né? Vocês sabem onde vocês podem encontrar a planilha, os modelos da pesquisa de preço, lá no nosso portal, no Clique. Então, mais uma vez, lá vocês vão encontrar todos os documentos que vocês precisam, todas as orientações, a legislação sobre o plano de contratação anual. Enfim, fiquem à vontade para acessarem quantas vezes forem necessário o portal e obterem informações por lá. Tá? Aqui está a pesquisa de preço, dentro do portal Clique. Nós tomamos o cuidado, inclusive, de separar para cada inciso da nossa instrução normativa. Então, ele também dá alguns links do painel de preços do Governo de Estado, do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, e também do painel de preços em saúde. Embaixo, a gente tem os links, que é o documento de instrução de pesquisa de preço, que é muito importante que seja adicionado ao processo, até porque ele explica como vocês chegaram nesse valor de referência, quais foram os critérios e os métodos utilizados. Então, não é só a elaboração da planilha, e sim também a elaboração do documento de instrução de pesquisa de preços. Lá vocês também vão poder justificar, olha, eu não encontrei no portal, no nosso painel de preços, eu não encontrei preço de referência lá. Tira um print dizendo que não encontrou, declara essa informação na instrução de pesquisa de preço. Fica muito mais fácil para a gente conseguir localizar e também para justificar, caso o jurídico questione a ausência de algum preço, se não obedeceu algum parâmetro da normativa. Também disponibilizamos lá uma cartilha, um guia resumido, que vocês vão poder utilizar. É importante que vocês tenham acesso a essa informação. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês sempre acessarem o portal Clique. E aí a gente vai passar para os parâmetros, né? O primeiro parâmetro está no nosso inciso 1, lá da instrução normativa, que é a pesquisa de preço no banco de preços, ou no nosso painel de preços, no banco de preços em saúde, ou no PNCP. Esse aqui é o nosso painel de preços homologados. Então, por lá, vocês conseguem fazer a pesquisa pelo código NUC, pelo grupo classe, por descritivo, se eu não me engano, também conseguem fazer. Fiquem à vontade para acessar também o painel. O link está tanto disponível no portal Clique, quanto também no portal de compras do Estado. portaldecompras.sc.gov.br, lá no link de painéis, vocês vão conseguir ter acesso a todos os painéis que a gente tem, de preços homologados, de ata de registro de preço, de contratos, de materiais e serviços que foram cadastrados, tudo isso está lá também disponível para vocês. Tá? Esse aqui é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que também é possível fazer pesquisas por lá. Vocês também conseguirão fazer. E esse aqui é o painel de preços de saúde.
Então, quando a gente utilizar esse do inciso 1, se for utilizado, é a mediana, certo? Então, a partir do momento que a gente utiliza essas fontes, a gente vai estabelecer como critério a mediana. Tá bom? Caso todos os preços identificados sejam baseados no inciso 1, deverá ser utilizada a mediana como critério estatístico, tá? Que é aquilo que eu tinha acabado de falar anteriormente. Esse aqui é o parâmetro 2, né, que são aquisições, contratações similares de outros entes públicos, que daí a gente vai poder verificar em portais de outros estados, municípios, enfim, a gente vai poder utilizar essa fonte como referência também. As contratações elas têm que ser firmadas até 1 ano, entre 1 ano até a convocação, o instrumento convocatório, né? Então, aquela pesquisa que a gente fez, aquela fonte, ela não pode exceder 1 ano até a publicação do edital da licitação que a gente está tentando promover. Então, por favor, busquem sempre as contratações mais recentes, que também são aquelas que estão mais atualizadas com a prática de mercado também. O terceiro parâmetro é os dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referências aprovada pelo Poder Executivo, sites de domínio amplo, como Mercado Livre, Webmotors, tabela FIPE pode ser utilizada também. Então, vocês também poderão fazer esse tipo de pesquisa utilizando essas fontes. Tá? O intervalo dessa publicação, desse valor até a convocação do edital, ele deve ser de 6 meses. Então, é um período um pouquinho menor, até porque isso tem uma variação também constante, né, que é o que o mercado acaba praticando. Esse aqui é o exemplo da tabela FIPE, que é onde vocês vão conseguir buscar informações em caso de uma aquisição de veículos, por exemplo. Esse da Webmotors, que é de domínio, site especializado, né, de domínio amplo também. Esse é o da Amazon, mas pode utilizar o Mercado Livre. É importante, assim, ter um certo critério, né? Vamos priorizar sempre as contratações públicas. E, diante da ausência, para complementar a pesquisa de preço, a gente pode utilizar, aí sim, essas fontes de domínio amplo também. Certo? O parâmetro 4 aí vai ser a pesquisa direto com fornecedores, que é o que o pessoal costuma fazer quando tem a ausência dessa informação, desses valores, lá no parâmetro 1 e no parâmetro 2. E no parâmetro 3 também, às vezes, quando tem certa dificuldade. E aí é onde a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente precisa formalizar essa pesquisa com o fornecedor, a gente vai ter que justificar por que a gente selecionou esses fornecedores para fazer a pesquisa. Nós vamos também ter que identificar quais foram os que não responderam à pesquisa de preço. Então, é bem importante, quando a gente utilizar esse critério, observar aquilo que a instrução normativa está determinando que a gente faça. E aí, o que é necessário conter quando a gente vai fazer uma pesquisa direto com fornecedores? A gente vai precisar encaminhar ou um e-mail, formalizar por e-mail, né? E aí a gente pode encaminhar para quantos fornecedores quiser, identificando, inclusive, um prazo para que ele responda, até porque a gente também tem um prazo para isso. Ramiro, só ressaltando isso, que nessa questão, quando a gente vai enviar para fornecedores, a orientação é sempre que se encaminhe o mesmo e-mail para diversos fornecedores, tá? Nunca mandar diretamente só para aquele fornecedor vários e-mails separados, tá? Para que depois, na hora que vocês consigam materializar esse e-mail, que vai ter que fazer parte desse processo, esteja comprovado que vocês fizeram uma pesquisa ampla, né? Não foi direcionado para nenhum nem para outro, né? E para que os próprios fornecedores saibam que vocês estão pesquisando com outros fornecedores também, né? Para que isso fique uma coisa clara, né? Que fique uma coisa tipo que eles consigam verificar que a gente realmente está pesquisando e não, né, direcionando nem para um nem para o outro fornecedor, tá? Por exemplo, se por um acaso a gente fez uma pesquisa lá nos parâmetros 1, 2 e 3, 1 e 2, vamos lá, e aquelas licitações que a gente pesquisou, o descritivo técnico não nos atendia totalmente, mas lá tem o contato do fornecedor. Então, vocês podem buscar esse contato, entrar em contato com esse fornecedor, adicionar o mailing de vocês, para, numa futura pesquisa, ou na atual, já motivar e questionar eles a possibilidade deles nos atenderem com o orçamento.
certo? Exatamente, só reforçando, né, que a orientação é sempre inciso 1, sempre painéis, né, tipo, lá de fontes públicas. Se não conseguir os 3 preços, né, que é orientado, né, os mínimos dos 3 preços, aí eu passo para o inciso 2. Se eu não conseguir no inciso 2, aí que eu passo para o inciso 3. E, em último caso, é que eu vou partir para o inciso 4, que é direto com fornecedores. Tá? Mas, para tudo isso, eu tenho que comprovar que eu não encontrei preços que me atendam, que sejam semelhantes ao meu material, ao item ou serviço que eu estou contratando. Tem que provar dentro do processo que eu não encontrei esses preços para que eu possa realmente utilizar o de fornecedores. Tá? Essa comprovação tanto vai poder ser na instrução processual, como na instrução de pesquisa de preço. Seria mais interessante na instrução de pesquisa de preço, porque daí fica tudo num único documento e a planilha de precificação, sim, separado, também um documento específico no SGPR. Ambos assinados. Todos assinados pelo servidor que fez a pesquisa. Tá? Então, a gente pede um prazo de resposta para o fornecedor. Aqueles que nos responderem no prazo acabam adentrando na pesquisa de preço. Aqueles que não nos responderam, a gente indica quais foram os que a gente questionou e que não responderam dentro do prazo solicitado. É importante que a gente, quando coloque para o fornecedor o que a gente precisa, a gente também estabeleça quais são as condições de entrega, os prazos, como funciona esse contrato, se há garantia ou não. Isso é importante para que ele consiga fazer uma estimativa de preço de acordo com aquilo que a gente pretende e que também seja factível dele nos atender. Acho que é pergunta. Pode ir. Só um pouquinho, vou lá. Na verdade, eu tenho 3 questionamentos do que foi feito até agora, do que foi falado até agora. O primeiro com relação à pesquisa exclusivamente em aquisições públicas, né, outras aquisições. Tem que se usar a mediana. E se for outras fontes juntas? Aquela fórmula. Isso. Aí tu utiliza a fórmula que está na tabela. Exatamente. Tá, perfeito. Aí essa, tipo, eu não fico exclusivo a mediana. Tem aquela questão da variação dos 25%, aí ele faz o cálculo, né? Se vai usar média ou mediana. Certo. A segunda coisa que a gente também utiliza, não sei se for viável, é a pesquisa de preços do farol do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. É uma pesquisa de preço que é feita decorrente, provavelmente, das análises que eles fazem, né, do Tribunal de Contas. É bem confiável também, a gente utiliza essa fonte de pesquisa de preço. Eu acho que eu entendo que ele entraria no inciso 2, né, como outras fontes, né, isso, outras mas fontes é só públicas, como né? uma sugestão, Sim, sugestão a mais, o farol do Tribunal de Contas. E também, falando do Tribunal de Contas, eu queria saber como é que fica, porque na orientação da nota técnica número 1, ela falava que o marketplace, enfim, quando for vendido e entregue pelo mesmo, poderia ser utilizado em regra. Quando é intermediador, não pode ser utilizado. Se isso também se mantém, vocês também esse entendimento, ou quando for intermediador também pode ser utilizado como fonte? Eu sugiro que seja sempre pelo próprio, quem está vendendo é o que entrega. Porque tem a questão de entrega, tem a parte da logística, tem toda a parte outra envolvida nessa questão, né, quando a gente faz essa parte de marketplace, né? Então, isso é uma das coisas também que tem que ser, a gente tem que botar isso na conta, né? A questão do frete de entrega, tá? Porque dependendo da localização, principalmente para a parte do interior, né, coisa assim, o frete vai ser tipo agregado ao valor do que a gente vai estar comprando, tá? Então tem que se considerar isso. Então, como o fornecedor ele precisa formalizar o orçamento para a gente? Ele precisa se identificar, ele vai precisar indicar o descritivo técnico do que a gente está solicitando, o valor unitário, o valor total, também vai colocar a data de emissão, endereço eletrônico, endereço físico, telefone de contato, o responsável pela emissão daquele orçamento e a identificação, não precisa de assinatura, né? E também o CPF ou CNPJ, para a gente poder ter essa informação e até verificar depois se aquele CNPJ cadastrado realmente atende na atividade, né? Que é importante que a gente tome esse cuidado também quando for solicitar orçamento com o fornecedor, para que a atividade dele seja correspondente àquela que a gente está licitando aqui, ao nosso objeto. O exemplo é isso.
E esse aqui é um exemplo do parâmetro 4. Oi? Eu tenho uma pergunta a respeito do quantitativo a se contratar. Nós tivemos problema com um processo que retornou, e se a gente colocar por prioridade de parâmetro, o contato direto com o fornecedor, acontece muitas vezes deles não... Nós até montamos um padrãozinho para encaminhar para eles, mas o fornecedor nem sempre encaminha nesse padrão que a gente remete a eles. E, muitas vezes, acontece de eles cotarem um item só. Então, muitas vezes, você pediu 10. O fornecedor colocou o preço de 1. Se você ficar encaminhando de novo, pedindo de novo para o fornecedor, você acaba não achando, até em função da especificidade de alguns produtos que leva tempo para a gente obter uma resposta. Então, e se considerar que, num painel de preços, na web, você não consegue, eu não vou achar 10 itens, por exemplo, 10 bandeiras, eu vou achar o valor de uma. No painel de preços, eu posso pegar uma situação de uma licitação que foram 100, que foram 50, e o processo voltou porque a pessoa cotou um item só. Quer dizer, eu tenho o valor unitário, mas esse valor unitário fez com que o projeto voltasse, o processo voltasse para pedir para a empresa, para colocar, olha, nós queremos 10 bandeiras. Entendeu? A empresa teve que mandar de novo. Quando não vejo, eu particularmente não vejo essa relevância de exigir que o fornecedor encaminhasse o valor de 10 bandeiras, por exemplo, em vez de uma só, se é uma referência, não é uma contratação direta. Essa questão do quantitativo que tem que estar no orçamento é principalmente relacionado à compra em escala, né? Porque, lógico, nesse caso de 10, às vezes não vai fazer tanta diferença, mas quando a gente tem um quantitativo bem maior, a diferença de tu comprar um copo ou tu comprar 1000 copos, o valor unitário vai fazer diferença. Então, isso vai compor isso aí. Então, mas é uma exigência da normativa que exatamente o orçamento esteja apresentado exatamente no quantitativo que foi solicitado, que está sendo solicitado a aquisição. Então, não tem como a gente pegar e botar essa questão do valor de uma referência. Mas até mesmo para te poder pegar no portal de compras, né, assim, tu tem que pegar sempre o valor similar ao que tu está contratando. Tu nunca pode pegar valores discrepantes. Sim, tu tem que botar uma margem de 20%, 30%, e somente aquela faixa poderia ser utilizada para fazer a composição do preço, né? E lembrando também que o descritivo não precisa ser 100% aquilo que eu estou adquirindo. Ali a normativa e tanto a lei fala que são a pesquisa de preços de itens similares ao que eu estou adquirindo. Tá? Então, sabe, fosse bandeira de Santa Catarina, eu encontrei lá a bandeira do Paraná. Eu posso estar utilizando uma bandeira tipo, no mesmo tamanho, que interessa ao tamanho, né? Tudo aquilo dali, entendeu? Então, por isso que a gente tem que se atentar, às vezes, abrir um pouquinho mais a pesquisa, não botar o descritivo como um todo. Botar a bandeira, tipo, vai botando o tamanho, né? Vai botando alguns que vão direcionando para algo similar ao que eu estou contratando, para que a gente consiga ter uma busca, uma pesquisa, um resultado de pesquisa muito melhor. Tá? E aqui é um exemplo de orçamento solicitado para fornecedor para compor o preço de uma licitação. Aqui, como vocês podem ver, ele apresentou com a sua razão social, seu CNPJ, seu endereço, seus dados de contato, também se identificou, até tem um carimbo ali meio apagadinho, mas ele identificou também. Identificou os descritivos técnicos, todos, os valores unitários, o valor total e também o quantitativo, conforme foi requerido ali no orçamento solicitado. Esse tipo de orçamento atende plenamente à instrução normativa, lá no artigo 5º, artigo 5º, inciso 4, que é a pesquisa com fornecedor, e pode ser utilizado, daí sim, como uma fonte de pesquisa de preço. Mas, como a Rafa já
apontou, sempre priorizando, quando a gente for fazer a pesquisa, os incisos 1 e 2, que são as compras públicas, que são as mais próximas à nossa realidade. Então, aqui são as condições, que é aquilo que eu comentei, né? Eu preciso dizer quais são as condições comerciais, o prazo de entrega, a quantidade contratada, a instalação, se há instalação ou não, como vai ser essa execução de contrato. Então, são as informações relevantes que o fornecedor precisa saber para ele poder formalizar uma proposta. Obviamente que, como o exemplo ali do nosso colega, né? Eu vou contratar 10 itens, se ele me mandar o valor de 1, pode ser que proporcionalmente isso seja semelhante, mas numa quantidade alta eu vou gerar economia de escala, porque eu tenho um poder de barganha para negociação. Então, é interessante que a gente sempre priorize e analise essas questões, principalmente na quantidade, quando a gente vai tratar também com o fornecedor. E aqui é para a gente não esquecer, né? Registrar no processo da contratação a relação dos fornecedores que foram consultados e que também não apresentaram respostas. Até para a gente demonstrar a isonomia desse processo, dessa pesquisa de preço, que a gente tentou abranger o máximo possível de fornecedores, e aqueles que nos responderam podem ser colocados, caso nos atendam plenamente, no descritivo, nas quantidades, nos valores, e aqueles que não nos responderam aí são relacionados na instrução de pesquisa de preço. Esse aqui, que é o parâmetro 5º, né, que é a pesquisa na base estadual e nacional de notas fiscais eletrônicas. Esse é um mistério. Esse é um pouco complicado. Acho que não sei se alguém já conseguiu utilizar. Não? Opa, conseguiu, André? Calma aí. Na base do governo federal, entrando pelo portal de transparência, tem um item que ele vai apresentar nota fiscal apenas de aquisições governamentais. Então, ele pode ser muito útil se você para você identificar o processo. Entendi. Você acha a cadeira lá, daí você, pela nota fiscal, você consegue chegar até o processo da cadeira. Mas eu não achei que foi uma consulta muito útil, não. Eu acho que o PNCP me pareceu ser mais simples de localizar o item. Pelo PNCP, tu bota o item e tipo, consegue localizar também o processo de aquisição, né? Que aí pelo PNCP tu acha o edital, a ata, né? Tudo relacionado à aquisição do item. E aí nós temos as exceções da pesquisa de preço, né? O preço estimado fora do prazo estipulado nos incisos 1 e 3, quando o prazo entre a pesquisa de preço e a convocação do edital excede, a gente pode colocar uma justificativa também do responsável, ainda observando o índice de atualização de preços correspondente àquela contratação. Outro caso, os critérios, o método de pesquisa que podem ser utilizados, outros critérios, né? Então, eu não utilizei a mediana, não utilizei a média, eu escolhi o menor preço. Então, a gente justifica por que a gente escolheu o menor preço. É muito comum na SES para medicamentos, porque tem a tabela CMED, que é um preço que praticamente não varia muito, fica muito alto, muitas vezes, que é o preço máximo de venda ao governo. Ainda existem as pesquisas que eles fazem de compras públicas e ainda as pesquisas que eles fazem nas redes com fornecedores, né? Muitas vezes o preço praticado no mercado está muito mais abaixo do que a tabela CMED, que vai acabar elevando muito o preço e aí se opta pela utilização do que o mercado pratica. Lá eles apresentam justificativa, por exemplo, assinada pela autoridade também, e o processo transcorre normalmente. Outro caso excepcional é o preço estimado definido com menos de três orçamentos, três preços. Esse é muito importante, porque em caso de indisponibilidade de pelo menos 3 preços na pesquisa, a gente pode prosseguir com uma ou duas, desde que seja justificado e a autoridade assine e reconheça e autorize o prosseguimento também. Existem situações em que isso ocorre, não é muito comum, mas, diante da dificuldade, a gente pode apresentar a justificativa e requerer a assinatura da autoridade para prosseguir o processo. Então, só ressaltando, a pesquisa de preço ela tem uma orientação, ela tem um guia de como deve ser feita, mas ela não é engessada, ela não tem que ser somente daquele jeito. Eu posso, às vezes, utilizar de outros métodos, outras fontes, ou utilizar menos preços,
desde que eu justifique, muito bem justificado, né, bem claro por que eu não estou utilizando, por que eu, né, vou utilizar uma outra metodologia de análise de cálculo, e assinado pelo servidor e pelo superior. Tá? Mas isso, lembrando, somente se eu não conseguir atender os incisos anteriores. Né? Então, eu justifico, assino e peço para o superior assinar também. Tá? E aqui é o nosso modelo de planilha, que está disponibilizado lá no portal Clique. Então, vocês podem fazer uso desse modelo de planilha. Ele já tem uma fórmula dentro da planilha. Então, na medida em que a gente vai alimentando os valores, ele, inclusive, vai dizer o coeficiente de variação para nos indicar se nós vamos utilizar a média ou mediana. Caso esse coeficiente seja inferior a 25%, nós adotamos a média. E caso ele seja superior a 25% na variação de preço, aí nós adotaremos a mediana. A própria planilha vai deixar destacado em verde se é a média ou a mediana que vai ser utilizada. E agora a gente entra com exemplos de orçamentos. Né? Aqui é só uma simulação mesmo, para a gente entender como se preenche essa planilha e como deve ser apresentado o orçamento pelo fornecedor. Aqui é um exemplo, ele não precisou encaminhar, neste caso, numa tabela. Né? Ele se identificou, apresentou o descritivo, apresentou o valor unitário, o valor total, a quantidade, seu CNPJ e os demais dados necessários que a IN solicita. E aí, continuando, ali a gente pegou na fonte 1, por exemplo, uma compra, uma simulação, né, da educação para aquisição de caneta. Na fonte 2, o banco de preços. E na fonte 3, o fornecedor. Alimentando essas informações na planilha, por exemplo, para o item 1, o coeficiente de variação ficou em 33,5% e a planilha já indicou a utilização da mediana. Já no item 2, que a caneta destaca texto, ela já, pelos preços apresentados ali, ela já indicou que se utilize a média. E aí é... Perdão? Mesmo que o valor da média seja maior que a mediana? É o que ele vai indicar. A mediana é 2,30. 2,20, não é 2,30. Uhum. Mas o coeficiente de variação ainda ficou menor. A gente pode, daí, justificar que a utilização vai ser o menor preço. Uhum. A média, perdão. Essa ali é uma sugestão, a tabela dá essa sugestão para facilitar, né, para que, na hora de compor os preços, ficar mais fácil. Mas, se caso o servidor, a pessoa que está fazendo essa análise de preço, não, eu acho que 2,20 seria o mais adequado, né, realmente é possível, né? Então, eu posso e vou justificar que eu vou estar utilizando aquele preço por ser o mais vantajoso para, né, o Estado. Lembrando, né, esses valores ali são os que a gente vai incluir no nosso pedido de aquisição, lá no WebLeak, para nós iniciarmos o processo de compra. E aí todos esses documentos vão ser inseridos no processo para dar prosseguimento ao processo. Vou frisar para vocês da mesma coisa que eu frisei também nos outros dias. Utilizem sempre os modelos que estão disponibilizados no portal. Evite utilizar uma planilha já preenchida, para evitar qualquer possibilidade de esquecer uma fonte dali, ou alguma norma, ou algum dado, ou algum descritivo, ou alguma coisa que possa invalidar isso aqui e a gente ter que causar o retorno do processo para correção. Então, o que vocês têm de informações nos processos anteriores, utilizem como base de dados, para quando for fazer uma nova contratação, e partam sempre, minha sugestão, dos modelos que estão sem nenhum preenchimento. E só ressaltando as pesquisas que foram botadas ali, né, os dados, sempre anexem a pesquisa de preço, a planilha, comprovando de onde vocês retiraram aquele preço. Né? Se foi ali, né, do PNCP, tipo, tira lá o extrato ou faz um print da tela, anexa. Se for com orçamento de fornecedor, vai anexar o e-mail que enviou para todos os fornecedores, o e-mail de resposta dos fornecedores ali, a proposta, né, o orçamento ele enviado. E se for de marketplace, coisa assim, vai tirar o print da tela. Lembrando que tem que aparecer a data e o horário. Né? Então, na tela aparece lá embaixo o reloginho. Tem que ser a data e o horário ali, tem que estar composto, né, nessa imagem que foi feita da tela. Tá? E é isso, gente. Sobre a pesquisa de preço, é basicamente isso que a gente tem para... Opa!
Oi. No caso da SES, que a gente usa a fonte 1, a última aquisição do SCCD, daria para usar essa planilha também? Porque tem o IPCA, né? Mas aí vocês corrigem, né? Lá, pelo que eu me lembre, a SES, ela, quando coloca o preço da última aquisição, que geralmente é a referência lá do SCCD, Sim. eles, na coluna do lado, já tem a fonte mais o IPCA e já informa o valor Sim. atualizado. Sim, Pode. na nossa tem, mas nessa planilha aí. Mas vocês podem vai daí estar fazer disponível. a atualização e incluir na planilha, não tem problema. Não tem problema. Ou Na pode fonte partir 1. da própria planilha da SES, não tem problema também, desde que, sugestão, sempre parta da planilha sem preenchimento. Tá certo. Obrigada. Mais alguma dúvida? Não? Opa. Mais aqui? Tu falou que o orçamento não precisa ser assinado, né? Isso para qualquer tipo de processo, inexigibilidade, licitação. O orçamento ele não vai precisar ser assinado desde que ele se identifique ali. E se vocês instruírem com o comprovante do e-mail. Né? Existem alguns processos que acabam vindo só com o orçamento, sem aquela comprovação de que nós solicitamos o pedido Sim. de orçamento e que o fornecedor deu o retorno. Então, é importante o e-mail do fornecedor porque dá veracidade também, porque lá no @empresa a gente consegue identificar que é aquela empresa também e tem a assinatura do responsável no e-mail. Seria interessante estar assinado, mas assim, se tem a identificação e está seguindo a instrução normativa, não tem motivos para que se retorne. Obrigada. Mais algo, gente? Então é isso, né? Eu acho que é isso. Então, finalizamos aqui a apresentação da pesquisa de preço. Muito obrigado. Agora a gente Obrigada. vai Agora partir pode- para o termo de referência. Agora deixa com o Ramiro. Então vamos lá. A gente vai agora começar a conversar sobre o termo de referência. Então, o termo de referência ele é elaborado a partir de um estudo técnico preliminar muito bem fundamentado, né? O termo de referência ele vai buscar uma contratação pública ágil, isonômica, transparente, com todos os critérios e que atenda a todas as necessidades da administração. Então, é importante que a gente preencha todos os elementos que tem no termo de referência, busque sempre partir do modelo de TR, tanto daquele que é disponibilizado pelo programa Compras SC, quanto pela Secretaria de Estado da Saúde, que também tem um link específico. Partam desses modelos sem preenchimento. Aí sim, evita qualquer informação que já esteja adicionada e que tenha alguma legislação ou alguma norma já antiga que tenha sido alterada. Isso pode causar problemas e até mesmo o jurídico, às vezes, acaba solicitando o retorno e a adequação desse documento. Então, por favor, vou sempre sugerir que vocês partam de modelos sem preenchimento. Ele está fundamentado lá no artigo 6 da Lei de Licitação. Então, lá no artigo 6, ele diz que o termo de referência ele vai ser necessário para a contratação de bens e serviços. Ele vai seguir pela definição do objeto, identificar a natureza, os quantitativos, o prazo de contrato, possibilidade de prorrogação, caso seja. A fundamentação para essa contratação, que vai ser elaborada a partir do estudo técnico preliminar. Lá no DOD, a gente diz o problema. A gente diz quem vai ser atendido, nós vamos dizer quais são os atores que estão envolvidos e quem que a gente tenta abranger aí na sociedade. Lá no ETP, a gente vai encontrar a solução, vai aprofundar nas justificativas, identificar aí sim as quantidades de acordo com o que a gente já tem no estoque, de acordo com aquilo que foi planejado, e a partir disso a gente começa a preencher esses elementos no termo de referência. Então, a fundamentação da contratação vai estar referenciada pelo ETP, vai se descrever uma solução como um todo, que também consta lá no estudo técnico preliminar, é um dos últimos elementos a serem preenchidos. Vai seguir os requisitos da contratação, aí a gente vai apresentar isso mais à frente. Também vai demonstrar a execução do objeto, como o contrato vai produzir esses resultados, desde o início até o final da sua vigência. E aí, sobre a vigência, a gente vai conversar algumas coisas depois também. Vai identificar também o modelo de gestão de contrato, como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada, quem serão os gestores, quem serão os fiscais.
É importante que a gente identifique lá no termo de referência também. Os critérios de medição e pagamento, não é só os prazos de pagamento, de liquidação, de troca, de recebimento definitivo. A gente também tem que dizer como a gente mede isso. É importante que isso esteja declarado também lá. As formas de critério de seleção desse fornecedor e as estimativas do valor da contratação e a adequação orçamentária. Qual é a fonte que vai ser utilizada, qual é essa natureza da despesa. Essas informações precisam estar identificadas no termo de referência. No nosso decreto estadual, está lá no artigo 29 e no artigo 30. Ambos identificam ali o que precisa constar no nosso termo de referência. É sempre importante que a gente dê uma olhada no que o decreto nos orienta também. Então, o que a gente precisa? Aqui, pela configuração, acabou consumindo um pouco. A definição do objeto, a justificativa da contratação, os parâmetros da licitação, os critérios de aceitação de proposta, os critérios de habilitação, de execução do objeto, as obrigações entre as partes, a instrumentação contratual, a vigência, gestão e fiscalização, os critérios de medição e pagamento, a dotação orçamentária, o valor estimado, informações adicionais, caso seja, e também o responsável por responder impugnações ou esclarecimento. Isso facilita muito dentro da central, porque a gente consegue identificar e dar mais agilidade caso seja necessário responder algum esclarecimento ou impugnação. Então, é importante que a gente identifique ali quem será o responsável por responder essas informações. Tá? E aí, onde é que a gente vai encontrar esse documento? Mais uma vez, eu vou falar do portal Clique. Então, assim, acessem o portal, por favor. Muitas vezes, quantas vezes forem necessárias. E se vocês tiverem dúvidas sobre a utilização do portal, vocês podem entrar em contato conosco. Lá no nosso portal, do Clique, o termo de referência está aqui embaixo. E no link da saúde, o termo de referência ele se encontra lá no portal da saúde. Então, para cada núcleo, existe um termo de referência específico. Então, para quem é da saúde, nós deixamos na apresentação o link do portal para que vocês, caso precisem, partam desse link para a utilização dos modelos que estão sem preenchimento. E estão os mais atualizados possíveis, né? Então, é importante também utilizar 12 links de acesso dos modelos, porque são os modelos mais atualizados. Tá certo? E agora a gente vai preencher o termo de referência. Primeiramente, a gente vai identificar o órgão, o objeto de forma clara, precisa, conforme a solução que foi definida lá no estudo técnico preliminar. Depois disso, a gente precisa especificar as quantidades. Então, informar a quantidade de item, qual é o código desse material, desse serviço que a gente pretende adquirir, qual o descritivo técnico dele, a unidade de medida e a sua quantidade, que a gente requer aí, né, para essa contratação. Inclusive, no modelo, existe um link que é para o nosso catálogo de materiais e serviços. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum código, é importante que vocês acessem, até porque os mais atualizados estarão lá. Tá certo? E aqui a gente começa a preencher o termo de referência. Oi? No item anterior, esse, que tem a descrição, quantidade ali, não teria que botar já o valor unitário e o valor total? Eu não recomendo. Não tem a necessidade. Vocês podem apenas informar qual é o descritivo, qual é a quantidade que a gente requer, que vocês precisam, até porque a pesquisa de preço vai informar lá no pedido de aquisição e só depois que a gente abre as propostas é que a gente faz a negociação a partir do valor de referência. Então, nós não divulgamos em edital os valores unitários dos itens. Nós só divulgamos a partir do momento que a gente inicia a negociação com o fornecedor. Isso até nos dá mais possibilidade de ter uma disputa de preço, lances ali, mais eficientes, né? Então, eu não recomendo. Aqui na natureza do objeto, é importante que a gente declare se esse bem é de luxo e se esse bem é comum. O bem de luxo está definido... Oi?
Só um pouquinho, só para chegar ao microfone. Aqui embaixo. Boa tarde. Boa tarde. Na página anterior, que a gente coloca os itens e o quantitativo, quando a gente trabalha com obras, a gente tem uma planilha bem extensa de serviços. Nessa situação, a gente pode colocar de forma genérica ou a gente tem que descrever cada item de cada serviço? Geralmente, quando é obra, a gente compra o serviço, obras ou serviços de engenharia, né? É um código lá que identifica que a gente está comprando uma obra ou uma manutenção ou alguma reforma. Então, as especificações, os detalhamentos vão estar lá no SICOP, se não me engano, né? Então, aí não tem essa necessidade, tá? Vocês podem apenas informar ali aquele item que a gente pesquisou lá no cadastro de materiais e serviços e detalhar que essas informações adicionais constam no orçamento sintético do SICOP. É orçamento sintético, né? Oi. Quando a gente não encontra um item, o código do item, lá no link, a gente pode colocar um semelhante ou é necessário que a gente peça para a inclusão desse item? Eu sugiro aí que vocês entrem em contato lá com a GEPLAC, tem um núcleo que faz o cadastro de serviços e materiais. Caso você não encontre, talvez eles consigam te dar uma alternativa ou até mesmo localizar o código correspondente que você precisa. Tá? Vai falar com a Tuane. Então, voltando, gente. O decreto 2355, ele indica ali os bens de luxo, né? Como se caracteriza um bem de luxo. É importante, então, que a gente identifique se a aquisição que nós pretendemos ou a contratação ali não se enquadra como de luxo e também se o serviço ou a contratação ou o bem é um bem comum. Essas duas exigências ali são necessárias até para a gente definir depois qual é a modalidade de licitação que a gente pretende prosseguir. Sendo bem de luxo, existe aí uma necessidade de uma autorização, tá? O decreto, ele veda a aquisição de bem de luxo. Então, caso seja um bem de luxo, aí a gente vai precisar ter uma autorização para prosseguir essa licitação. Mas e aí, o que é um bem de luxo, né? O bem de luxo é aquele que é opulente, ele... Vamos lá, eu quero comprar um carro, mas eu não preciso comprar uma Ferrari. A Ferrari é um bem de luxo. Agora, um Kwid, um Argo, um outro carro, uma SUV, até que já é um pouco opulente, né? Mas ela ainda nos atende no que a gente precisa e aí sim a gente tem justificativa para utilizar esse tipo de bem e não se enquadra como comum. Outras questões, por exemplo, artístico, com design muito robusto, eles são caracterizados como bens de luxo. Por exemplo, os veículos de marcas prestigiadas, móveis e equipamentos sofisticados, eletrodoméstico de alta tecnologia, esses são caracterizados como bem de luxo e têm um alto custo para a administração. Acaba não sendo interessante nem vantajoso a gente adquirir um bem de luxo para prestar um serviço que pode ser atendido muito bem por bens comuns. Então, por favor, quando identificado o bem de luxo, aí vai precisar ter uma justificativa bem robusta para prosseguir esse processo. E aí a justificativa da contratação que a gente precisa preencher no termo de referência é algo que a gente já indicou no documento de formalização da demanda, que a gente já replicou no estudo técnico preliminar, mas que a gente precisa replicar no termo de referência. Podemos fazer menção ao estudo técnico preliminar? Sim, podemos fazer menção. Eu sugiro que se destaque aquela parte do estudo técnico preliminar que justifica a contratação e alimente isso no termo de referência. Isso dá maior visibilidade para o jurídico também em avaliar a justificativa da contratação. Tá? Então, ela deve abordar a necessidade da aquisição, as especificações técnicas dos bens, os quantitativos, os serviços demandados. Então, ela vai ter que ser uma contratação clara, né, a justificativa precisa e robusta para prosseguir e para justificar a contratação que a gente quer. E agora a gente começa a entrar nos parâmetros da licitação. O que eu vou fazer? Eu vou adotar o sistema de registro de preço? Não vou adotar? Então, caso eu adote o sistema de registro de preço, eu vou marcar a opção sim e vou justificar, né, dentro dessas 3 opções que estão alimentadas ali no modelo,
o que se enquadra como aquisição por meio de sistema de registro de preço. Então, quando for uma necessidade de contratação frequente, eu posso colocar isso como uma contratação por meio de sistema de registro de preço. Quando for conveniente, né, uma contratação de bens ou serviços para atendimento de mais um órgão, de mais de uma entidade, então a gente também pode fazer por meio de sistema de registro de preço. Ou quando, pela natureza do objeto, a gente não conseguir prever um quantitativo ainda. Então, aí sim também nós podemos utilizar por meio de sistema de registro de preço. Então, um exemplo ali, contratação de materiais de escritório, lápis, caneta, papel, são compras frequentes, a administração precisa, todos os órgãos precisam, as unidades precisam, e essa é uma aquisição que a gente pode fazer por meio de sistema de registro de preço. Nós vamos pactuar um preço com o fornecedor por determinado período, e nesse determinado período o fornecedor nos fornece esse material, esse bem, esse serviço, naquele valor que foi pactuado. A aquisição de medicamentos também entra muito no sistema de registro de preço, é muito importante, né? Várias unidades acabam adquirindo o local saúde, acabam planejando esses medicamentos, isso se concentra num montante, e aí por meio de sistema de registro de preço, com uma entrega frequente, vamos dizer assim, a gente consegue pactuar essa contratação. E aí, se a gente vai adotar ou não um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa, a lei determina que a gente deve adotar. E aí existem casos de exceção. Tá? Então, quando a compra, o valor referencial for inferior a 80 mil, é um item de participação exclusiva à micro e pequena empresa. Quando o valor referencial for superior a 80 mil, eu posso também determinar que seja uma participação exclusiva. Mas aí eu acho que não seria interessante, a não ser que exista uma justificativa para isso. Quando o valor referencial for superior a 80 mil e é de natureza divisível, aí nesse caso eu preciso aplicar uma cota de exclusividade para micro e pequena empresa. Nós temos uma lei estadual que diz que a gente pode aplicar essa cota entre 20% a 25% do quantitativo, do valor ali estimado. Tá? E quando o valor referencial for superior a 80 mil, de natureza divisível e não sendo vantajoso a aplicação. Por que não é vantajoso? A gente vai precisar justificar ali no quadradinho de baixo. Tá? Ele pode não ser vantajoso porque eu posso adquirir mobiliário escolar. E aí o mobiliário escolar ele segue um padrão de cor. E se eu separar uma cota para micro e pequena empresa, talvez ela não consiga atender nessa padronização de cor, de ergonomia, de altura, e aí a gente tem uma justificativa do porquê que não é interessante e vantajoso para a administração a utilização dessa cota para micro e pequena empresa. E aí a gente pode ter vários outros exemplos com relação a isso. Tá? Ali embaixo, no 3.2.1, a gente vai identificar o percentual de exclusividade para micro e pequena empresa. Então, como exemplo ali que eu falei, né, na aquisição de mobiliário escolar, a gente pode justificar que pelo padrão de estética, de cor, de qualidade, de ergonomia, de altura, não se aplicaria, não seria vantajoso para a administração a utilização da cota para micro e pequena empresa. A necessidade de vistoria prévia. Existem casos em que ela é obrigatória, e aí, tanto obrigatória quanto facultativa. Tá? É importante que a gente possibilite ao licitante, porque nós estamos falando de processos eletrônicos, então todo o país, qualquer empresa do país pode participar se sentir interesse. É importante que a gente possibilite a eles a declaração de que eles detêm o conhecimento da situação e aceitam aquelas condições que estão ali. Isso possibilita a maior quantidade de interessados no processo. E essa declaração, ele aceita as condições que estão impostas ali naquela contratação, daquela situação, daquele local, daquele bem onde vai ser prestado o serviço. E aí a gente vai justificar em caso de vistoria facultativa ou obrigatória. Tá? Isso requer. Então, ao exigir vistoria prévia dos interessados, é importante possibilitar a declaração formal sobre o conhecimento das condições do local onde o serviço será prestado. Aqui tem um reexame, vamos dizer assim, do TJ de Pernambuco, que, em um processo licitatório, eles obrigaram as empresas à vistoria.
E aí houve uma discussão judicial a respeito disso, porém não foi para frente porque o órgão possibilitou a todos a vistoria e a declaração. Então, o processo, nesse caso aqui, ele não foi suspenso, justamente porque todos os participantes tiveram a possibilidade de declarar o conhecimento do local onde o serviço seria prestado. Agora a gente vai falar sobre a participação de empresas em consórcios, se nós vamos admitir ou não, né? O artigo 15 da Lei de Licitação, ela diz que só sob justificativa é possível vedar a participação de empresas em consórcio. Então, em todo e qualquer caso, em teoria, nós deveríamos aceitar a participação de empresas em consórcio. Quais são os casos que a gente não admitiria, vamos dizer assim? Aquisição de bens comuns. Não seria interessante, né? Vamos imaginar aí, eu quero comprar um medicamento e aí a empresa A, B e C se junta em consórcio para fornecer esse medicamento para a gente, sendo que elas, separadamente, poderiam nos atender da mesma forma. Então, isso acaba restringindo a competitividade, porque ao invés de 3 participantes, eu acabo tendo 1, por exemplo, porque são em consórcio. E quando a gente admite a participação de empresas em consórcio, a gente deve definir um percentual de 10% a 30% da exigência de qualificação econômico-financeira em relação aos demais participantes individuais, tá? Para a gente conseguir garantir que elas consigam executar esse contrato com a qualidade que a gente requer. Então, quando que a gente pode vedar a participação? Objeto simples e de baixo valor, quando ocorrer o risco de comprometimento da eficiência com a fragmentação do contrato, ou quando as exigências técnicas requererem um único executor. Esses são alguns dos exemplos em que a gente pode vedar a participação de consórcio. E sobre cooperativas? Cooperativas é da mesma forma, né? Tanto a parte do consórcio quanto da cooperativa. A cooperativa está prevista lá no artigo 16 da Lei de Licitação. Então, a gente também pode admitir a participação de cooperativas. E aí, quando a gente admitir a participação de cooperativa, a gente deve lembrar dos documentos de habilitação que constam lá no item 5 do modelo do termo de referência. Então, tem lá uma opção para se marcar para que a cooperativa apresente os seus documentos. E existem também, no final do mesmo item sobre a habilitação, alguns documentos adicionais sobre cooperativas que a gente deve solicitar por lá. Ela não é recomendada a participação de cooperativa quando o serviço exigir alguma subordinação. Então, serviço terceirizado, obras e serviços de manutenção, recepção e atendimento ao público, terceirização, limpeza, vigilância e segurança são alguns dos tipos de serviço em que a gente pode vedar a participação de cooperativa. E sobre a subcontratação. Ali, quando a gente indica a possibilidade de subcontratar ou não, quando eu indico sim, eu preciso determinar quais são os limites. Eu não posso subcontratar todo o objeto da licitação, e nem o objeto principal. Então, eu tenho que indicar ali qual é o limite dessa subcontratação. Então, por exemplo, eu vou adquirir e instalar ar-condicionado. A instalação pode ser subcontratada. Eu posso prever, aí sim, a subcontratação da instalação, tá? Desde que não seja todo o objeto. Então, não é permitido exigir subcontratação para fornecimento de bens, exceto quando ligado a serviços complementares, que é o caso do ar-condicionado, como eu apresentei agora. Também é proibida a transferência total ou da parte principal do contrato. Eu não poderia subcontratar a aquisição do ar-condicionado. Imagina o fornecedor que vai me vender, vai subcontratar, vai comprar de alguém para me vender. Então, não faz sentido. Isso pode ser até mais oneroso. E aí, quando autorizar, né, a subcontratação, a gente deve detalhar esses limites e justificar. Exemplos em que a gente pode prever a subcontratação. Obras de grande porte, como projetos, construção de rodoviárias, prédios, infraestruturas. Serviços de tecnologia da informação, contratos de desenvolvimento de software. A gente pode também prever, né? Também eventos, na organização de grandes eventos, a gente pode prever a subcontratação dos serviços de alimentação, por exemplo. É um dos motivos para se subcontratar.
E onde não é possível a subcontratação? Fornecimento de bens padronizados, cadeiras, computadores, veículos. Geralmente é inadequada a subcontratação. Tá? Serviços altamente especializados, contratos que envolvam consultoria técnica, auditoria financeira, onde tem expertise e responsabilidade do contratante principal. Nesse caso, não é admitida a subcontratação. Ou prestação de serviço de segurança armada. Também é um onde não é interessante possibilitar a subcontratação. E, por fim, um agrupamento dos itens em lote. Lá no estudo técnico preliminar, tem um item obrigatório que é sobre o parcelamento ou não do bem, né? Então, a regra é que a gente compre na menor unidade possível. Essa é a regra da lei de licitação, porque isso é a forma em que a gente consegue maior vantagem na negociação. Então, quando eu admito a aquisição em lote, eu preciso apresentar uma justificativa, porque, de alguma forma, ao invés de comprar um item, eu estou comprando mais de um. Mas por quê? Porque precisa de alguma compatibilidade entre os bens, entre esses itens, né? Então, digamos, eu preciso comprar uma OPME, e essa OPME, que é uma órtese, prótese, materiais especiais, ele depende de algum outro material que é exclusivo daquele fabricante, ou dos fabricantes, né? Então, eu preciso comprar esses 2 itens em lote. E aí eu justifico, porque existe uma compatibilidade. E isso vai acontecer com outros exemplos também. Dos critérios de aceitação da proposta. Aí a gente vai identificar se nós vamos aceitar algum documento adicional junto com a proposta. Por exemplo, é comum que a gente peça amostra, né? Mas, em alguns casos, às vezes um laudo, um prospecto, algum catálogo consiga nos atender, a área técnica demandante, a entender se aquele material ele nos atende tecnicamente. Então, no exemplo de OPME, também, muitas vezes, os prospectos ou os catálogos acabam servindo como base para a gente emitir um parecer técnico favorável ou não àquela contratação, aquela oferta ali que foi feita pelo fornecedor. Se a gente exigir, a gente deve identificar quais são. E aqui a gente não está falando de amostra, nós estamos falando de documentos adicionais à proposta. Tá? A amostra está aqui. Se a gente exigir alguma amostra, nós vamos marcar a opção, sim, e identificar ali qual é o prazo dessa apresentação dessa amostra, qual é a quantidade que a gente requer para poder avaliar bem esse produto, esse bem que a gente está adquirindo. Qual é a unidade que vai ser responsável por avaliar, qual é o endereço, o local de entrega, e, por fim, as condições de avaliação. Então, caso o órgão tenha uma ficha de avaliação técnica, é o caso da SES, a SES adota uma ficha de avaliação padrão, que é encaminhada às unidades quando é necessário realizar alguma diligência sobre a amostra, é anexado ao termo de referência a ficha de avaliação técnica. Aqueles órgãos que não elaboraram uma ficha de avaliação técnica podem partir do modelo do termo de referência e indicar quais são as condições para avaliação técnica dessa amostra. Então, é importante que a gente faça essa exigência sempre ao fornecedor classificado. É o primeiro menor preço. O melhor classificado é o que vai apresentar a amostra. Os demais vão ficar na fila aguardando. Tá? E é importante que, quando a gente exige a amostra, a gente tenha uma noção dessa quantidade, até para conseguir aí o máximo de interessados em participar da licitação. Prova de conceito. Prova de conceito é mais quando a gente está adquirindo algum tipo de equipamento, de software, ou alguma novidade aí de contratação que a gente ainda não tem uma solução muito bem definida. Aí vai ficar muito mais lá no diálogo competitivo, né? Então, se eu exigir uma prova de conceito, eu vou ter que determinar também um prazo para que essa prova de conceito ocorra. Vou colocar e indicar o endereço de entrega ou de demonstração e também os critérios de avaliação. Esses critérios serão os utilizados pela área técnica para avaliar a prova de conceito daquele bem que está sendo fornecido pelo licitante. Então, ela é indicada em produtos e serviços complexos, onde catálogos não comprovam o desempenho. E assim como as amostras, a gente deve prever isso em edital para garantir aí
e que a previsão e que o fornecedor tenha a noção de que talvez ele possa ser exigido a apresentação da prova de conceito, a demonstração da utilização desse serviço, desse software, desse equipamento. Então, situações em que a gente recomenda em aquisições de serviços de tecnologia da informação, software, sistemas complexos, que exigem testes de compatibilidade, eficiência, equipamentos especializados, como equipamentos médicos. Alguns equipamentos médicos acabam utilizando de alguns tipos de sistema que foi desenvolvido pelo fabricante, e aí a gente precisa saber se esse sistema também nos atende. Serviços inovadores, que são soluções que não estão previstas, elas não são convencionais, e aí a gente pode prever também ali uma prova de conceito. É mais complicado, mas é possível. E sobre a carta de solidariedade. A carta de solidariedade ela é importante quando a gente está prevendo aí uma quantidade que talvez seja muito alta para que o fornecedor, né, aqui da região consiga nos atender. E aí a gente pode exigir uma carta de solidariedade em que o fabricante emite ali para o fornecedor, garantindo que ele vai conseguir fornecer esse bem dentro do prazo em que a gente requer. Então, ele comprova que o licitante terá acesso aos bens necessários, especialmente em contratos que exigem alta capacidade ou produtos especializados. Então, quando a gente exigir uma carta de solidariedade, é importante que a gente justifique o motivo. Tá? Por que a gente está requerendo essa carta de solidariedade do fabricante? Por que esse compromisso solidário dele? E agora a gente vai falar sobre garantia de proposta. A garantia de proposta é diferente da garantia de execução de contrato. A garantia de proposta ela é possibilitada para evitar que qualquer licitante participe da licitação, delance, coloque o preço lá embaixo e na hora de apresentar a proposta ele, sumiu. Cadê o licitante? Então, nós podemos, dependendo e justificando, exigir a garantia de proposta. É algo mais complicado? Porque ele vai ter que apresentar junto da proposta um depósito ou algum documento que comprove que ele reservou esse dinheiro ali e ele fica conosco até a contratação. E aí, lá na contratação, a partir do momento que a gente contrata, nós devolvemos o valor a todos os que participaram da licitação. Mas isso é para garantir mesmo que a gente consiga que os participantes não sumam, não desapareçam durante o processo licitatório. Quando a gente exigir a garantia de proposta, a gente tem que ter noção também que isso pode restringir a competitividade. Então, vejam bem, né, qual é a nossa necessidade, qual é a nossa urgência, qual é a nossa quantidade para que a gente venha exigir uma garantia de proposta. E agora a gente entra nos critérios de habilitação. Só para lembrar que, na garantia de proposta, a gente tem uma outra possibilidade dentro da licitação, da licitação mesmo, que seria o quê? Penalizar esse fornecedor, tá, quando ele não entrega a proposta. Então, está previsto no edital. Então, isso a gente já vem fazendo com uma certa frequência, né, para evitar esse tipo de situação e também para poder, né, facilitar essa situação de garantia de proposta. Não, exato. Só uma lembrança. Não, exato. É aquele exemplo ali, né? Se é um bem comum que a gente facilmente consegue adquirir, que nós não encontramos nenhum problema em execução de contrato, nenhum histórico de problema, não tem por que exigir a garantia. Até porque a garantia requer um esforço maior e um controle maior, né, tanto de captação desse valor e da devolução desse valor. Então, é importante que a gente tome cuidado disso e também perceba se isso não vai cercear a competitividade. E só exigir em casos muito, muito, muito específicos. Então, voltando ali para o critério de habilitação, aqui a gente vai indicar quais são os documentos de habilitação que vão ser exigidos durante o procedimento licitatório, lá na fase de habilitação, já na abertura do pregão eletrônico. Então, vocês veem que está tudo ali preenchido em branco, né? Então, por exemplo, eu citei ali a informação da cooperativa. Então, eu não sei como isso aqui dá o...
o laser, então eu não... Ixi, então não vou nem tentar. Mas ali tem uma opção, quando eu exijo cooperativa, a exigência da ata de fundação, o estatuto social, com ata de assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na junta comercial. Então, eu permiti a participação de cooperativa, eu vou marcar essa opção. Eu não permiti a participação de MEEPP, eu não vou marcar a opção lá de microempreendedor individual, por exemplo. Então, na medida em que a gente preenche os parâmetros da licitação, a gente também encontra a informação do que a gente vai exigir de documento de habilitação. Tá? Havendo dúvidas, a gente fica à disposição também para sanar qualquer dúvida sobre o preenchimento dessa parte do documento. Então, ela deve ser marcada durante o planejamento da fase de planejamento da licitação, e é nesse momento que a gente vai identificar quais são os participantes que a gente espera. Se são pessoas físicas, microempreendedores, empreendedores de pequeno porte, sociedades cooperativas, e aí quais são esses documentos. Habilitação fiscal, social e trabalhista. Vamos marcar essas opções. Sempre vai ser exigido CNPJ, CPF, certidão conjunta da Receita Federal, FGTS, certidão de débitos trabalhistas. O que depende da natureza e de isenções, por exemplo, regularidade estadual, municipal e cadastro de contribuintes, com exceção de micro e pequenas empresas que têm isenção. Consultoria jurídica ou técnica especializada que não vincula diretamente o exercício de atividades comerciais ou industriais, também a gente não precisa requerer essa exigência, né, regularidade estadual. Certidões específicas, por exemplo, empresas que contratam serviços com mão de obra intensiva, como obras de segurança. Então, aqui nesse caso, a exigência da regularidade trabalhista é indispensável. Então, de acordo com o objeto, de acordo com o tipo de execução que a gente pretende, a gente vai marcando as opções. E aqui a gente entra na qualificação econômico-financeira. Os primeiros dois ali são bem importantes, né? Que é a insolvência civil e também a falência inconcordata. Esses são comuns em todo e qualquer processo. Então, é importante que a gente sempre marque essas duas opções. Agora, quando eu requerer ali que a empresa tenha um índice de liquidez, né, nesse caso, a gente vai marcar a última opção. O índice de liquidez ele avalia a capacidade da empresa de honrar as dívidas a curto e longo prazo. Ela vai ter condição, a gente quer saber se ela vai ter condição de, durante toda a execução do contrato, nos atender. Então, a gente pode exigir, nesse caso, o índice de liquidez. E se a empresa atingir índice inferior ou igual a 1, a gente pode exigir um adicional, que é o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo. E aí a gente precisa identificar até quanto por cento, qual é o percentual que a gente vai exigir. É até 10, tá? Então, aqui, a gente preenche essa informação aqui, ó. Só precisa identificar se a gente vai exigir esse percentual, que é de até 10%, se é sobre o valor total estimado da contratação ou sobre o valor da parcela correspondente dessa contratação. Ok? Então, o balanço patrimonial, ele mostra a saúde financeira da empresa e a sua capacidade econômica, que a gente já pode pedir ali nos índices de liquidez. E a declaração ali também, claro, assinada pelo profissional habilitado, que seria o contador. Ok? Alguma dúvida? Então, para licitações de bens ou serviços de baixo valor ou complexidade, como material de escritório, a certidão negativa de falência e concordato é uma exigência necessária, sem a necessidade de analisar, por exemplo, os índices financeiros. Já com contratações que tenham um risco moderado e elevado, aí sim seria interessante a gente exigir esses índices de liquidez e de solvência, certo? E a qualificação técnica? Aí é um pontinho que a gente precisa sempre identificar bem, e caso a gente dispense, seria até interessante a gente dar uma justificativa. O jurídico, às vezes, nos cobra sobre isso. Então, a gente vai precisar identificar se vamos exigir o registro da empresa em entidade profissional, e aí, quando a gente exigir, é importante que se diga qual é a entidade profissional que a gente quer, se é o CREA, se é o CAL, se é a própria CRA, enfim, precisa nos informar, né, o que a gente vai fazer de exigência. E aí também a comprovação de aptidão de fornecimento de bens similares, né? Então, é importante que a gente exija que a empresa tenha condição, capacidade técnica de fornecer esses bens e determinar até um percentual.
limite sobre isso. Então, sobre a parcela de maior relevância, que quando a gente exige Opa! Vou te dar o microfone, peraí. Anterior, tá? Quando você falou na habilitação e também na solicitação ali de, às vezes, análise de balanço patrimonial, tal, tem alguns documentos que o pregoeiro ele não faz essa análise, então ele volta para a área técnica fazer essa análise, tá, gente? Então é importante que vocês saibam, quando vocês marcam ali, que nem todos os documentos serão analisados lá pelo pregoeiro, tá? Que é de responsabilidade da área técnica. Então, se você vai marcar, tem que fazer análise de balanço patrimonial, ok, você tem área técnica para fazer isso daí, né? Porque ele vai voltar para vocês para fazer. Então, tem que ter tem que levar em conta esse jogo, tá? E até é importante saber disso para entender como vai ser o fluxo processual interno de cada órgão. Então, sobre a parcela de maior relevância, ela deve ser considerada em licitações quando partes do objeto envolvam maior complexidade técnica. Obras de grande porte, fundações, sistemas essenciais, né, como esgoto, energia, aquisições de equipamentos tecnológicos e complexos, como sistemas de segurança que exigem precisão técnica. Exemplos em que a parcela de maior relevância não se aplica. Aquisições de bens de consumo simples, como materiais de escritórios ou itens do uso cotidiano. Não há uma parte do objeto que se tenha maior relevância nesse caso. Tá? Serviços padronizados ou de baixa complexidade, como serviços de limpeza ou de transporte, que não envolvem execução de partes mais complexas dentro do contrato, também não existe a necessidade de indicar. E aqui, quando a gente exige ali a participação de cooperativa, existe ainda esses documentos adicionais complementares que a gente pode solicitar. Então, o que a gente entende como essencial? Tá? A relação dos cooperados que atenderão os requisitos técnicos, a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual, comprovação de capital social proporcional, registro previsto na Lei 5.764, de 71, do artigo lá 107, e comprovação de integração das cotas partes. Isso é o que a gente entende como essencial para se exigir. E nós vamos entrar agora na parte de execução do objeto. Aqui a gente vai definir aqueles prazos que estão linkados com o nosso planejamento, né? Então, eu estou prevendo uma contratação, eu estou prevendo uma aquisição, eu estou prevendo que isso vai chegar em um determinado momento, eu estou prevendo um prazo de atendimento para isso. Lá no artigo 92, inciso 7, ele exige que seja determinado esses prazos claros de entrega, em dias. Então, não é em uma sugestão de quantidade, é uma determinação de dias mesmo. Então, ali até tantos dias úteis contados a partir do dia seguinte do recebimento da nota de empenho, no caso, se for só uma ordem de fornecimento, é uma entrega única e pontual, então a gente pode determinar isso. Ou a partir da autorização de fornecimento, em caso de entregas parceladas vinculadas a um contrato ou uma ata de registro de preço. É importante que a gente identifique o local, o horário de entrega e se esses bens são perecíveis ou não, até para que tenham um controle do transporte, da qualidade desse bem, se ele foi transportado numa temperatura correta, se está acondicionado em embalagens corretas, para a gente garantir aí, por exemplo, em caso de serviço de alimentação, uma alimentação adequada. Aí sim, agora a gente entra na garantia de execução do contrato. A garantia de execução do contrato, se exigida aqui, a gente determina um percentual e uma justificativa. Por que eu estou exigindo do licitante uma garantia de execução do contrato? Porque eu quero garantir que ele vai me executar o contrato até o final. Então, serviços terceirizados é importante que a gente exija, porque nós podemos passar por algum problema em que a empresa selecionada não tenha aí uma condição de se gerir durante toda a execução do contrato e venha não pagar os salários dos seus funcionários. E aí a gente tem um problema. Então, exigir uma garantia de execução de um contrato, nesse caso, é interessante. E aí, o que acontece? Quando a empresa vencedora for assinar o contrato, ela vai ter que apresentar um seguro ou um depósito identificado, alguma das exigências que estão previstas lá no nosso edital,
para comprovar, e esse dinheiro fica conosco guardado, esse valor fica guardado durante toda a execução do contrato. Qualquer eventualidade, qualquer problema que cause a rescisão, é lá que a gente busca para manter o serviço por determinado período até que a gente consiga licitar ele novamente. O valor previsto que a lei nos dá é de até 5%. Existem casos em que pode ser justificado para 10%, mas bem justificado. Já obras e serviços de engenharia, aí a gente pode definir um percentual maior, está previsto lá no artigo 99, que vai até 30%, se eu não me engano. Agora, entrando na garantia do produto e do bem do serviço. A garantia do produto está vinculada ali ao material, aquele bem que a gente está adquirindo. Então, é aquela garantia do fabricante, né? Ou a garantia para troca disso. O CDC, por exemplo, nos diz que se eu estou comprando um bem, eu tenho 30 dias para troca, para reclamar e para solicitar uma troca. Isso está previsto. Então, a gente pode prever ali a garantia ou assistência técnica. A garantia assegura a qualidade e o bom funcionamento após a entrega e obriga o fornecedor a reparar defeitos e fornecer o produto novo ou a manutenção, caso assim seja necessário. É importante que a gente especifique as condições quando a gente marcar a opção sim, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um comparativo entre as 3 garantias que a gente pode exigir ali no termo de referência. A garantia de proposta, qual é o objetivo dela, quando ela é exigida e o porquê, qual é a sua função, né? Então, assegura que os licitantes participam da licitação até o final. A gente pode exigir até o momento da assinatura do contrato, após a assinatura do contrato do licitante vencedor, o valor é devolvido. A função é proteger a administração de contrato contra desistências dos fornecedores durante a fase da licitação, lá na fase de abertura da licitação. E também a garantir que ele assine o contrato, porque vai que o fornecedor vencedor viu que teve algum problema ali durante o processo, deu uma proposta errada e agora ele queira modificar tudo isso. Então, ele assumiu como verdadeiro todas as informações que ele apresentou para a gente e cadastrou no sistema, inclusive na sua proposta, né? Então, exigir isso pode ser interessante, dependendo da situação e em casos muito específicos. Garantia de execução do contrato. Garante que o contrato seja executado durante toda a sua vigência. Então, protege a gente, nós e a população de que o serviço vai ser prestado até o final. E em caso de interrupção desse serviço, até que a gente tente contratar o remanescente, se for o caso, né? Caso tenha algum outro licitante, o segundo, um terceiro menor colocado na licitação, até que a gente consiga contratá-lo, garantir que o contrato ou que aquele serviço continue sendo executado. E a garantia do produto e do serviço tem a ver com o bem que a gente está adquirindo. Então, aí a gente pode dar as nossas exigências e exigências de manutenção também podem ser colocadas ali, tá? Inclusive a garantia estendida. Tem alguns casos em que a gente pode exigir do fornecedor uma garantia de 24 meses. O fabricante concede 12 e o fornecedor pode colocar um adicional de mais 12 meses. Ok? Precisa justificar, tá, pessoal? E aí as obrigações das partes, isso aqui é o que está padronizado no nosso modelo de termo de referência. E aí é importante que vocês conheçam essas informações que estão ali, até porque se existir alguma necessidade de exigência, de obrigação entre as partes adicional, além daquilo que está colocado ali, de acordo com o objeto de vocês, é importante que seja colocado, é importante que seja identificado, para evitar que qualquer contratação ou qualquer problema, eventualidade que ocorra na execução do contrato, seja prevista ali. Já tem a previsão que ele tem que cumprir, e se ele não cumprir, ele vai ser notificado, vai ser penalizado, e a gente vai conseguir até possibilitar uma rescisão e chamar os próximos remanescentes também. Tudo isso é para garantir a boa execução contratual e o bom fornecimento do bem e do serviço. Inclusive, condições de fornecimento do bem pode ser colocado aqui também. E as obrigações da contratante, que também nos envolve, né? Caso a gente tenha algo adicional do que já está colocado aqui, é importante que a gente adicione também. Existe algo que o órgão possa fazer, deva fazer, aliás, durante a execução desse contrato? Existe mais alguma obrigação adicional aqui? Se houver, a gente pode colocar e complementar nesse campo do termo de referência.
E agora a gente vai identificar o tipo de instrumento contratual. Se vai ser por assinatura de contrato, se vai ser uma autorização de fornecimento com contrato de garantia, se será só uma autorização de fornecimento, ou uma outra opção, por exemplo, um contrato mais assistência técnica e garantia. A gente pode prever isso também. Tá? Vamos indicar a vigência desse contrato. Então, o prazo de vigência pode ser de 12 meses, pode ser de 24 meses. O Tribunal de Contas do Estado sugere para serviços contínuos que eles sejam de 24 meses. Os demais, a gente sugere que sigam por 12 meses. E aí a gente verifique a cada renovação do contrato se é vantajoso ou não de nós prorrogarmos essa contratação. E caso seja um serviço contínuo ou continuado, vocês vão marcar a opção ali embaixo. Tá? Serviços continuados, eles podem seguir até por 5 anos, ter a sua vigência de contrato. Mas aí é muito importante e fundamental que a autoridade do órgão ateste a sua vantajosidade. Tá? Porque isso, além de ultrapassar 1 ano, um exercício financeiro, quando exigido de 5 anos, pode ultrapassar até um exercício de governo. Então, é importante que a gente justifique muito bem quando a vigência for superior a 2 anos. Já com 2 anos, já precisa ter o ateste da vantajosidade da autoridade, tá, gente? E agora nós entramos aqui nos critérios de medição e pagamento. Os critérios de medição vão ser aquele correspondente ao objeto que vocês pretendem contratar. Então, quando vocês receberem o objeto, vocês vão verificar as condições em que ele foi embalado, se ele tem o descritivo correto, se as quantidades estão ok, tudo mais. Então, isso vai ser colocado como os critérios de medição. Para serviço, vai depender muito do serviço. Por exemplo, a saúde, quando faz contratação de home care, ela identifica muito bem os critérios de medição, inclusive com as fichas de controle, de evolução do paciente, da frequência de visita, justamente tudo isso para medir se o contrato está sendo executado e para possibilitar o pagamento para o fornecedor. Com isso, a gente precisa identificar qual é o prazo que a gente tem para dar para o fornecedor quando houver a necessidade da troca do bem. Então, por exemplo, eu adquiri ali um lápis, mas esse lápis ele não era 2B. Eu pedi 2B e ele me entregou, sei lá, outra medição que eu não sei o nome agora. Então, eu posso rejeitar isso e prever um prazo para que ele faça a troca sem que tenha uma notificação. Caso ele não atenda na troca, nesse prazo de troca, aí sim a gente pode notificar o fornecedor. E o prazo de recebimento definitivo do objeto? Esse é o que está muito vinculado ao fiscal, é o fiscal que recebe, né, o objeto. Então, é importante que a gente veja com o fiscal e o gestor qual é a condição que ele tem de avaliar esse material, esse bem, esse serviço que está sendo recebido, e qual é o prazo que ele consegue dispor isso. Porque a partir do momento em que ele receber definitivamente, a gente vai encaminhar para a liquidação, existe um prazo também que deve ser especificado para a liquidação, e, por fim, identificado o prazo de pagamento. Todos esses prazos estão previstos na lei. Então, o prazo de troca no artigo 140, o prazo de recebimento, de pagamento e de liquidação estão no artigo 92 da Lei de Licitação. Agora a gente identifica a dotação orçamentária, fonte, subação, a UG, né? A natureza da despesa que está vinculado direto com o código de material. Lá naquele link do código de material e serviços, se a gente pesquisa pelo código núcleo, pelo descritivo ou pelo grupo classe, tem uma coluna específica que identifica qual é a natureza da despesa daquele item. Então, é importante vocês darem uma olhada e, se tiverem alguma dúvida ali na utilização, pode entrar em contato com a gente que a gente orienta, tá bom? Se tiver mais de uma, pode botar mais de uma ali. Da natureza, né? Ou mais de uma fonte, ou mais de uma subação também, pode ser o caso. Então, ó, a UG identifica qual é a unidade orçamentária, por exemplo, 470001 é a CEA, lá no CGF. A subação, detalhamento de uma ação orçamentária, e aí a gente precisa informar o código, isso está previsto lá na LOA? Na LOA? Oi? Na PA? PPA, perdão. A natureza da despesa, que vai estar vinculado com o objeto ou o código do material do serviço que vai ser contratado,
e a fonte, que indica a origem desses recursos financeiros, né? Geralmente, a gente utiliza a fonte 100, mas existem alguns casos, e eu tenho visto muito, que está utilizando outros tipos de fonte. Emendas também, né? Por fim, a gente identifica o valor estimado da contratação, informações adicionais, se forem pertinentes, e aí sim a indicação do responsável por resposta e esclarecimento às impugnações. Eu não sei que horas estamos, 2h42, então dá para a gente seguir mais um pouquinho, porque eu vou dar aquela dica para vocês sempre partirem dos modelos de termo de referência que não foram preenchidos. Eu estou traumatizado. Na verdade, não é traumatizado, né? É porque, às vezes, a gente identifica ali que foi utilizado um termo de referência que está citando a Lei 8666, e a gente não pode prosseguir com ela. Então, se eu não aviso, e se lá a gerência de análise de demandas não informa sobre isso, quando chegar no jurídico, o jurídico vai mandar voltar tudo. Então, a intenção ali da GEAD é mitigar esses problemas e fazer com que o processo, a partir do momento que ele entre no programa Compras SC, ele vá adiante até o final. Tá? E é isso. Ali, sempre falando para vocês do clique, utilizem, e se vocês tiverem dúvida, por favor, nos chamem. Opa, peraí, vou levar aí para ti. Em relação ao gestor do contrato, existem casos onde é necessário fazer uma troca, às vezes acontece frequentemente, de gestor de contrato. É possível prever no TR um gestor substituto? É possível, sim. É possível, sim. Porque senão você vai ter que fazer por meio de apostilamento, né? Mas é possível, sim. Pode ter mais de um gestor. Pode ter mais de um fiscal, pode ter mais de um gestor, pode ter um fiscal administrativo, pode ter um fiscal técnico. Então, a gente pode indicar, sim. Gente, eu vou entrar aqui com alguns exemplos. Oi. Eu tenho uma pergunta a respeito do campo de fiscal. Quando sou eu, técnica, que faço o TR, como que eu vou indicar o fiscal? Olha, tu me fez uma pergunta. Eu não vejo um problema de você fiscalizar, né? Mesmo tendo o princípio da segregação da função, né? Nesse caso, seria interessante indicar um outro fiscal. Não existe a possibilidade de um outro fiscal? Uhum. Não, aí, no caso, a AGEOMA pode indicar um outro fiscal. Existem casos de órgãos, por exemplo, que eles também acabam solicitando à Secretaria de Infraestrutura, no caso de obras e serviços de engenharia, a indicação de fiscal por lá. Sim, e inclusive alegando pelo princípio da segregação das funções. Oi, espera aí só um pouquinho. Hoje a academia está paga. É só um comentário, não é nenhuma pergunta. Assim, a gente está na Secretaria da Saúde, a gente está trabalhando nos contratos dos terceirizados agora, né? E eu estou trabalhando junto na elaboração do termo de referência. E agora, não sei se teve alguma indicação, sugestão de colocar os critérios de medição como IMR para cada colaborador. Só que isso, na prática, ele vai ser, talvez, inexequível, né? Porque, por exemplo, no regional, tu tem 40 postos por dia, isso são 80 funcionários. Se tu tiver que fazer um IMR para cada um por dia,
tu tens uma equipe de 100 pessoas só para fazer isso, né? Precisar de uma equipe grande, de fato. Nesse caso, sim. Sobre serviço terceirizado, a gente vai ter um curso específico, né, promovido ali pela GECOM. Então, essa dúvida eu posso até buscar com a gerência de contratos para tirar essa dúvida para ti e conseguir te dar algum tipo de orientação. Depois tu passa para mim, por favor, o teu contato, ou melhor, gecom@ce.sc.gov.br. Tu podes formalizar o teu questionamento lá, eles com certeza vão te responder e te dar alguma orientação, tá? Então tá, caso surja, só chamar que a gente vai atrás de vocês. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de preenchimento do termo de referência que acabou resultando no retorno do processo para o órgão, para ele complementar ou melhorar a informação ou refazer a informação. Tá? Esse aqui é o exemplo do nosso modelo. Aqui a gente está falando especificamente dos documentos adicionais. O termo de referência que veio, a gente perguntou, né? Vai ser exigido aí algum documento adicional? Foi dito que sim. Mas quando a gente observa bem e começa a ler quais são, ele está prevendo a amostra. Está errado? O campo não está correto. O ideal é que que a gente consiga avaliar o que cada item está pedindo e colocar a informação em seu respectivo campo correto. Por quê? Porque a amostra não está nessa fase da análise específica da proposta que foi encaminhada durante o certame. A amostra é uma necessidade via diligência, feita pela área técnica para ela conseguir atestar se esse material ou se esse bem que está sendo prestado aí para a gente nos atende tecnicamente. E aqui, embaixo, vai ser exigida a amostra do produto? Não. E aí, no final, eu fiquei com dúvida, não consigo entender. Eu vou precisar da amostra ou eu não vou precisar da amostra? Uma diz sim, a outra diz não. Será que esse modelo de termo de referência foi utilizado de um modelo já preenchido? Talvez sim, e por causa disso, num novo preenchimento do mesmo modelo, alguma informação passou batido porque eu vou olhar exatamente aquilo que eu quero modificar no termo de referência. Então, por isso que partir de um modelo sem preenchimento vai evitar que o processo retorne. Então, quando a gente exigir a amostra, novamente, a gente vai indicar qual é o prazo, qual é a quantidade, qual é a unidade técnica que vai avaliar, o local e os critérios da exigência de amostra. Lá o artigo 41 da lei, ele permite que as amostras sejam solicitadas na licitação, desde que previsto no edital e justificada a sua necessidade. Então, a gente tem que prever e balizar, sopesar, se essa amostra que vai ser requerida de alguma forma também não é limitante à participação dos licitantes. Sobre os critérios de medição e pagamento. No exemplo aqui, por exemplo, o nosso campo ali, para se preencher todos os casos, mas aqui eu não tenho o prazo de liquidação do documento fiscal, ou seja, o fiscal recebeu definitivamente o objeto, encaminhou lá para o gestor, e o gestor não tem prazo para lançar isso aí no CIGEF para encaminhar para o pagamento. Ele pode ter 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, e aí, quando que o fornecedor vai ter expectativa desse pagamento? Porque isso é para o fornecedor, né? Essa informação é importante para o fornecedor. Então, é importante que a gente declare o prazo de liquidação do documento fiscal. A ausência do prazo pode causar insegurança jurídica para o fornecedor, que não sabe quando ele vai ser pago. Pode dar risco de inadimplência por parte da administração, e aí ensejar multa, juros, porque a gente paga juros, a gente paga multa. Isso é previsto também na lei. E prejudica a execução do contrato, afeta o fornecedor financeiramente, porque ele não tem a expectativa. Ele não sabe quando ele vai receber. Aqui sobre micro e pequena empresa. Nesse caso, a gente apontou ali que o valor referencial superior a 80 mil vai ser aplicada a cota para micro e pequena empresa. E aí nós vamos olhar ali o pedido de aquisição. Existem 3 itens que são com valor superior a 80 mil.
Ok, nesse caso aí eu vou aplicar uma cota de 23% para esses itens. E aí eu vou olhar os demais itens. Todos os demais, os 3, os 5, os 6, os 7, o 8, são itens inferiores a 80 mil. E aí, é exclusivo para micro e pequena empresa? Não é? É de ampla concorrência? Eu não vou fomentar essa participação de micro e pequena empresa? Se eu não vou permitir, eu preciso justificar o porquê que eu não vou permitir a participação de ME e PP. Ou, então, indicar que os itens inferiores a 80 mil são de participação exclusiva a micro e pequena empresa. Lembrando que a não aplicação pode causar restrição da competitividade, a impugnação do edital e a anulação do edital de licitação. O artigo 49 da Lei Complementar 123/2009, ele prevê os casos em que a gente pode dispensar a aplicação da lei complementar, que é quando na região onde está sendo promovida a licitação não existem o mínimo de 3 fornecedores que possam nos atender com qualidade naquele fornecimento do serviço. É muito comum a saúde, nos casos de itens inferiores a 80 mil, justificar. Eles têm uma justificativa lá, eles fizeram uma pesquisa, contaram com a Junta Comercial do Estado e apresentaram a justificativa da não aplicação da cota. Então, é importante que a gente veja ali as condições que o mercado nos disponibiliza, quais são os fornecedores potenciais, para a gente identificar se vai permitir ou não a aplicação da lei complementar. Esse caso aqui, esse caso não tem a ver com o termo de referência, mas tem a ver com a planilha de precificação, tem a ver com a pesquisa de preço. O que aconteceu? Nesse caso aqui, o termo de referência ele está me solicitando 12.500 fardos de água mineral em PETs com 4 vasilhames de 5 litros. Então, se eu for multiplicar esses fardos com 4 vasilhames, vão dar 50 mil unidades. Aí eu vou ver o orçamento que foi solicitado. O orçamento do fornecedor está me indicando ali, são 4 embalagens reunidas em fardo, com 5 litros no valor de R$ 31,50. Então, cada unidade desse fardo, dessa garrafa de 5 litros, aliás, me sai por R$ 7,875. E aí eu vou olhar o orçamento 2, que também está me explicando muito bem como é o descritivo técnico, qual é o valor desse fardo, e eu consigo entender que cada garrafa custa R$ 7,70 nesse orçamento que me foi dado. Mais um orçamento que me foi dado também, que está identificando que é fardo, com 4 garrafas de 5 litros, onde cada garrafa vai sair R$ 7,75. A planilha de precificação já não me diz se é fardo. Está me dizendo que é... Aliás, ele está me dizendo que é um fardo de água mineral de 5 litros, mas eu não sei qual é a quantidade que tem nesse fardo. Então, é um fardo com 4, é um fardo com 2, é um fardo com 10? Não sei dizer. E aí eu vou olhar o pedido de aquisição. Lá, na planilha de estimativa de preço, a gente chegou na informação de que a média, no valor de R$ 26,65 por fardo. E na PA foi colocado que vai ser adquirido um descritivo técnico, né, de garrafas de 5 litros, embalagens reunidas de forma proporcional, em paletes protegidas, dizendo, indica que é um fardo, mas estão me pedindo 12.500, mas não está me dizendo qual é a quantidade desse fardo. E o valor unitário ficou de R$ 26,65, ou seja, é por garrafa, é por fardo. Para mim, no meu entendimento, lendo aqui, é por garrafa, porque eu não tenho indicação da quantidade do fardo. Isso resultou no quê? Resultaria numa compra de R$ 333.125 para esse item. Porém, se a gente adquirisse em garrafa PET, o valor ficaria nessa quantidade aqui. Se for em fardo, aí sim, por garrafa, no total do fardo com 4 litros, ficaria 385. Tem uma diferença grande entre 96 mil e 385 mil reais. E aí é importante que, quando a gente for fazer a pesquisa com o fornecedor, definir o descritivo técnico, que a gente demande todas as informações necessárias e alimente os documentos com todos os descritivos correspondentes, até para a gente não causar nenhuma compra equivocada e que isso pode ser um grande problema para todo mundo aqui. E é isso, pessoal.
alguma dúvida sobre, caso tenham alguma dúvida e queiram formalizar também, tem o e-mail da GEAD, gead@sea.sc.gov.br, e eu também estou à disposição pelo WhatsApp. Vocês podem me chamar lá no 3665-1516 ou no 1598, se não me engano era isso, lá do Tira Dúvidas. Depois eu volto aqui para informar para vocês qual é o telefone certinho do WhatsApp para vocês demandarem lá qualquer dúvida que venha a ocorrer. Tá bom? Muito obrigado e até amanhã. Só vou explicar rapidinho aqui sobre o pedido de aquisição, que são as PAs que vocês enviam para a gente. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês só chamam, que daí eu levo o microfone. Bom, os pontos de atenção no preenchimento dos pedidos de aquisição: informar o número do processo do SGPE, constante no convite do ofício circular. O órgão promotor da licitação CEA, unidade promotora da licitação DGLC. A gente está recebendo muito processo em que vocês acabam vinculando também o processo de vocês como se fosse o principal no SGPE. E, na verdade, o principal é o nosso, que a gente está fazendo a licitação compartilhada, né? Então, nós somos o órgão central. E no WebLeak, quando vocês lançam o pedido lá, vocês têm que colocar na primeira informação ali o processo nosso, o principal, que foi enviado por e-mail para vocês. Tá? Vocês não coloquem o processo que foi criado por vocês no órgão, coloca o nosso da central. Outro ponto de atenção: o endereço de entrega conforme a peça constante nos documentos digitais. E o valor de cada item deverá ser preenchido com valor de referência de R$1. Então, quando vocês forem colocar cada item na PA, não coloquem o preço. Mesmo que vocês saibam qualquer valor no sistema de vocês, a SES tem a SCCD, né, que acho que tem um valor lá, mas não coloquem na PA quando for preencher. Coloca só o valor de R$1. Depois, quando a gente juntar todas as PAs, a gente vai precificar após a emissão da cotação dos itens. Outro ponto de atenção que o Ramiro comentou antes, com relação ao fardo, né, do refrigerante. A gente pegamos agora 2 ou 3 processos que teve essa diferença, né? A fita isolante líquida, em que foi constatado por mls, e daí muitos órgãos colocaram a quantidade bem inferior, e a gente previu na cotação que a embalagem máxima vinha de 250. Então, a gente cotou como se fosse a embalagem máxima de 250. O que eu fiz? A gente alterou as peagens que vocês encaminharam para a gente. Então, a unidade que vocês colocaram, a gente multiplicou pela quantidade de ml para poder dar um valor maior. Senão, vocês iam levar só um frasquinho de 250, quem colocou a quantidade bem abaixo do valor do item, do ml do item. Evitar itens duplicados. Ontem eu falei sobre os itens duplicados, eu já peguei PA em que tinha item quadruplicado, e isso gera um pouco mais de trabalho para a gente, né, porque a gente tem que corrigir bastante o documento, tem que olhar um por um, tem que olhar PA por PA. Então, assim, evitem ao máximo, duplicar item. Os que tiverem duplicado, a gente vai excluir o de maior quantidade, tá? Que é o que eu estou enviando nos e-mails, e eu insiro no e-mail, né? Que os duplicados, o item que tiver maior quantidade será excluído, e se caso o órgão quiser mudar o quantitativo, daí ele envia um outro e-mail, porque a gente coloca tudo dentro do processo e é explicado tudo para o GGG depois, no resumo executivo. Então, todos esses pequenos detalhes eu costumo colocar no resumo executivo para o grupo gestor poder entender o que ocorreu durante toda a análise dos processos. Tem também, não incluir itens que não constam na relação dos itens que foi no anexo do e-mail. Então, se a gente está adquirindo 70 itens referente a ferramentas, separe aqueles 70 itens de ferramentas. Mesmo que vocês querem comprar outros diferentes, vocês compram, vejam a possibilidade de comprar com vocês próprios, né? Mas o que vai ser adquirido ali na SEA serão aqueles itens. A
há opção de colocar algum item a mais, mas isso deve ser conversado. A gente pegou uma aquisição agora recente de crachá, em que a polícia estava comprando a mesma quantidade em DL. Então, ia subir o valor demais, então a gente pediu para eles encerrarem o processo lá, e a gente jogou a aquisição para nós, para a gente adquirir por aqui. E daí a gente adicionou um outro item que eles estavam pedindo lá para o nosso. A gente evita essas duas compras, o grupo gestor não quer essas compras duplicadas, principalmente quando tiver o mesmo tipo de produto. Tá? Porque não faz sentido comprar duas vezes, né? Porque o Estado gasta mais. Não preencher a descrição dos descrições complementares. Não sei se vocês lembram, mas no campo do WebLeak tem uma opção, tem um campo grande, em que vocês colocam descrições ali. Não precisa preencher aquele campo, porque, às vezes, o sistema entende... Quer falar, Cíntia? É só para esclarecer que essas PAs que a Estefânia está apresentando aí é referente às compras centralizadas. Né? Quando é feita as PAs específicas para as compras de vocês, aí sim, vocês vão preencher o valor de referência, vão colocar a descrição, mas nesse caso ali é das compras centralizadas, só para esclarecer. Isso, o que a gente está fazendo. Bom, então, aquele campo de descrições que tem no WebLeak, eu peço que vocês não precisam preencher com descrições detalhadas, porque já ocorreu do próprio sistema entender como se fosse um novo item. Então, isso prejudica na análise quando a gente vai somar os itens idênticos. Então, não preencham, por favor. Outra coisa também, não assinalar os campos não acumulativo e estimado. Peço que vocês não façam também isso no sistema. E não gerar a requisição no caso de compras centralizadas. Eu sei que a SES também sempre emite a requisição lá de vocês, né? Mas, quando for na compra centralizada, eu peço que vocês só enviem a PA, porque a gente é que faz a requisição aqui. Então, porque senão a gente vai ter que excluir a requisição, a gente perde mais tempo ainda nesse trâmite da regularização. Pedido de aquisição emitido no WebLeak demonstra o quantitativo planejado anualmente. Então, tudo que vocês foram planejado no ano é repetido na PA. Lógico, sempre tem uma sobra, né, um aumento, conforme a gente vai passando os anos, a gente vai revendo, né, o que realmente precisa no órgão, daí é possível aumentar o quantitativo, mas sempre de forma criteriosa. E é necessária a justificativa no caso da divergência, que foi o que eu falei ontem, né? E é ideal que essa justificativa seja assinada pelo dirigente do órgão, porque o dirigente ele tem que saber que realmente está comprando um valor muito acima do esperado. E ele precisa assinar. Às vezes, manda a justificativa e está assinado pelo gerente. E, para a gente, não funciona dessa forma. É como se o gerente aqui tomasse conta só daquela faz parte só daquela gestão, e acaba que o secretário não está sabendo daquela compra, não está sabendo daquele quantitativo superior, e ele acaba sendo responsável futuramente por conta dessa compra. Porque, nas reuniões do grupo gestor, muitas vezes os secretários acabam sendo acionados. E é isso, queria agradecer a vocês.